Que bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Que ótimo que é para a primeira lição desse trimestre, mais um novo trimestre. Lição de Efésios, ou seja, lá de Éfeso, carta de Paulo. O que será que a gente vai aprender? Quanta coisa maravilhosa nós vamos ver juntos. Imagina, Paulo, inteligente, sábio. Pedro fala sobre ele, né? A sabedoria de Paulo. Paulo, aquele que conheceu Jesus, que era de perseguidor, né, para perseguido. Imagina, o que nós vamos aprender? A cristologia, a forma que Paulo via Jesus, a forma que ele via a doutrina. O que será que está reservado para a gente nesse trimestre? Nós já vamos descobrir e ir juntos, hein? Agora, não esqueça, se você gosta de assistir com a gente, partilhe, né? Compartilhe o nosso link, dê também o seu joinha, tá certo? Fale para os amigos, para os inimigos, se tiver, não tem, mas fale, esparrama e tamo junto, certo? Mais uma classe, contamos contigo nesse trimestre e vamos aprender. E para começar, né? Nós estamos aqui com um antigo e velho amigo. Como é que você tá, Joel? Pode tirar o velho não, velho, só antigo tá bom. Só antigo? É. Não, porque antigo tem preço, né? Coisas antigas. Velho é nós mesmo. Então tá bom. Não dá não? Dá também. Como é que foi tua semana? Foi bem, graças a Deus. Como é que tá a família, os meninos? Tá bem, os meninos estão bem. Estão bem? Graças a Deus, os né? meninos tão bem. Cada dia mais bonito, mais grandes, né? Já estão uns homenzinhos, né? Graças a Deus estão tudo 10, né? Um tarteiro porque tem saúde, então tá tudo Isso bem. É 10. Me conta uma coisa. Eu sei que você gosta muito de profecias e agora Paulo. O que você espera dessa lição de Paulo? Assim, a história de Paulo ela é fantástica, né? E eu acho que a gente vai aprender muito observando detalhes de como ele amava o Evangelho e como ele amou aquilo, além de amar o Evangelho, ele amava o fruto do Evangelho, daquilo que ele fazia. A gente vai aprender muito sobre isso na lição, no trimestre aí, e é algo que a gente precisa aprender também. Como que ele era dedicado, como que ele sofria, porque ele chegou a dizer numa das cartas, acho que a Coríntios, 1º ou 2º, ele diz que, ele relatando o sofrimento dele, mas ele falou que, apesar de todo aquele sofrimento, o maior peso na vida dele não era ser perseguido, apedrejado, chicoteado, naufragar, não, era o peso que caía sobre ele das igrejas, a preocupação, né, com as pessoas. Sabe o que eu mais admirava quando... Eu ia falar quando eu era pequeno, né? Eu não cresci quase nada. Não. Mas quando eu era mais novo. Aquela história que ele foi apedrejado. Lembra que ele foi tirado de dentro da cidade? Eu esqueci o nome da cidade. Foi levado, apedrejado. Aí ele vai, se levanta e entra na cidade. Eu vi aquilo como uma pessoa resoluta, uma pessoa que sabe... Pessoa de caráter forte. Então eu sempre admirei Paulo pela força de caráter, a vontade dele, a determinação que você falou, algo que eu acho formidável, eu acho isso bonito nas pessoas. Eu costumo dizer para todos o seguinte, não importa quantos tombos você leva, o que eu admiro nas pessoas é quantas vezes elas estão dispostas a ficar em pé. E é isso que eu achava lindo e que acho lindo na história de Paulo. Caía, pedrejava, não importa. Estou ali de novo, se é para fazer, vamos fazer, não importa o que aconteceu, estou determinado a fazer. Eu acho isso lindo na história dele. Vamos aprender muito. O trimestre aí promete. Eu gosto muito quando a lição da Escola Sabatina, ela assim, traz um livro para ser estudado, porque ele fica marcado depois, sabe? Eu sempre lembro, às vezes eu vou ler algum livro, estou ali no ano bíblico, ou estudando algum livro da Bíblia, eu me lembro de lições que trataram sobre aqueles assuntos, e aquilo ali fica marcado, a gente aprende muito. E as nossas lições são lindas, né? E o mais interessante, a gente se estudou a mesma carta há 5, 6 anos atrás, o autor que traz hoje, engraçado, interessante que a visão é totalmente diferente, é outra abordagem, é outra lição, né? Então você que está aí, olha, coisas maravilhosas vamos aprender junto de Paulo, vamos aprender com a igreja de Éfeso, coisas maravilhosas. E uma coisa nós vamos aprender, o amor que Paulo tinha, que a igreja tinha por Jesus, aquele amor que eu e você temos que ter com o nosso Pai Celestial. Fechado então? Vamos orar? Você ora pra gente? Oremos.
Senhor, nosso bondoso Deus, nosso grandioso Pai, louvado seja o teu santo nome, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Amém, Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, tendo privilégio, prazer, é tão gostoso estarmos aqui, porque nós aprendemos, temos oportunidade de conhecer a tua palavra, assuntos que nós já tratamos em algum momento, eles se tornam mais claros para nós, e assim nós vamos crescendo, tendo a oportunidade de transmitir através desse programa aqui para outras pessoas. Pedimos muito que o teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um que está recebendo essas mensagens, que possa haver crescimento espiritual, que possa haver esperança, que possa haver conhecimento desse Deus maravilhoso, e com essas mensagens desse novo trimestre também, que venhamos aprender mais sobre o teu plano para a tua igreja e a necessidade de cada vez mais nos entregarmos completamente a ti. Amém. Abençoe cada um que tiver contato com essas mensagens, abençoe aqui o Jefferson, que tem feito um trabalho maravilhoso para ti, dedica tempo, dedica recursos para a tua obra, e o Senhor tem feito uma obra maravilhosa na vida dele também. Abençoe a família dele, abençoe a minha família, o Kevin, todos nós. Abençoe a tua igreja na face da terra, que ela também possa cumprir a tua missão. Amém. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, tem que agradecer você também, o tempo que você dedica, recursos que você dedica, o Kevin, tempo e recurso. O Kevin está com a gente direto. O Elton, tadinho do Elton, está com a gente aqui. A gente está com uma saudade tremenda de você, Elton. Você sabe que a gente ama demais você. Vamos mandar um abraço para o Alan? Alan? Que teve aí com a gente encerrando a lição do trimestre. Estava tão iluminado vocês dois aqui, resplandecendo, mas ele vai estar de novo com a gente depois, né? Alan, fez falta hoje. Estamos cobrando, hein? Você tem que estar aqui com nós. Falando um pouquinho sobre Paulo e os Efésios. Você que gosta, eu sei que você gosta muito de história, passeio, cidade, essas coisas. Como é que era essa cidade no Império Romano? Era uma cidade pequena, importante, sem importância? Como é que era, Joel? Era uma cidade de destaque, né? Era um polo ali. Tipo assim, uma metrópole, como um São Paulo? Para a época, sim. A gente tem a informação aí que era uma cidade de 250 mil habitantes. Nossa, então era grande. Para nós que somos da capital do ZT, Varginha, dava quantas? 2 Varginhas? Varginha aqui... Aí, 140 mil, 140, né? Por aí, mais ou menos. Então, assim, mas mais do que isso também era a posição geográfica dela, né? Ali era rota de comerciantes, era uma cidade polo ali do Império Romano. Então, assim, eu morei em Poços de Caldas e achava algo muito interessante, que quando eu vim para cá foi um contraste muito grande em relação a isso. Existe a população de Poços de Caldas para Varginha, cidade linda, é isso? Isso. Existe a população de Poços de Caldas e a população flutuante. Ah, tá. Né? Então, Poços de Caldas, na sexta-feira, ela começa, principalmente se for véspera de feriado, alguma época específica do ano, ela enche no final de semana. E aí, aqui em Varginha era ao contrário. No final de semana, eu ficava... Assim, eu falei, gente, que contraste. Sumia todo mundo. Né? Então, no final de semana, a população de Poços de Caldas ela aumenta e muito. E Éfeso, eu acredito que seja dessa forma. Existia a população local ali, mas existia um grande fluxo de pessoas, de comerciantes, até mesmo do turismo, né? Então, era uma cidade considerada... Uma vez fui trabalhar numa cidade, isso faz muitos anos, que é uma cidade universitária. E eu tive o privilégio desse contraste. Eu fui numa época escolar e numa época que não era escolar, que era época de férias. Parecia uma cidade fantasma. Quando a escola estava, Viçosa, não sei se você conhece Viçosa. Não conheço. Nossa, quando a universidade estava em pleno vapor, lá tudo lotado, tudo cheio. A universidade de férias... Parece que some metade da cidade, some todo mundo. Falei, nossa, que coisa maluca. Por que é importante essas características da cidade? Nós vamos estar estudando uma carta que Paulo escreveu ali, né? Carta aos Efésios. E qualquer característica que a Bíblia traz, que o histórico traz, a gente tem que entender que os cristãos estavam ali. Então essas características elas vão influenciar
no modo de vida das pessoas. das pessoas. A gente analisa a igreja da época de acordo com essas informações. O que influenciava em uma direção, o que não influenciava, o que os cristãos passavam ali, qual que era a dificuldade ou a facilidade que eles tinham, o que favorecia, o que era contra a pregação do evangelho. E o interessante, assim, que nessa abertura da lição, na lição 1, a gente começa a perceber que as características que tinha na cidade são coisas muito contemporâneas conosco hoje. Muito. Eu me surpreendi com essa primeira lição, que em alguns momentos eu estava vendo assim... Não parecia nós? O nosso dia a dia aí. Dia a dia do nosso mundo atualmente também. Não, eu fiquei pensando, mas como é que pode? Nós estamos aqui separados quase 1930 anos, 1900 anos, mas o contexto histórico, o contexto, vamos dizer, da cultura, não digo a cultura local, mas do pecado e a ação, parece igual. Falei, caramba, estamos aí. Mas olha que verso interessante. Você que está aí, ó, se tiver sem a lição, se você está sem a sua lição, abre aí em Efésios, certo? Capítulo 1, verso 9 e verso 10 diz assim: E ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando eu vi esse verso aqui, a primeira coisa que eu pensei foi de Pedro. Pedro falando sobre Paulo, disse, ó, cuidem vocês que estudam Paulo, porque Paulo, na sabedoria que tem, ele ensina coisas que muitos tomarão, perverterão, ensinarão de forma errada e usarão para a sua própria perdição. Então, quando eu estudo Paulo, tem que ser com muita oração e num contexto bíblico. Né? Não nas novas releituras, né? Que a gente já vem falando muito no trimestre passado, nós falamos muito sobre isso, o cuidado que temos com a verdade, né? Não nas releituras atuais. Mas aqui, nesse verso, Paulo vem dizendo que Cristo nele uniu toda a plenitude da verdade e do tempo. E quando eu vejo isso, Paulo dizendo que Cristo é o centro, eu lembro que na lição passada nós encerramos como o Cordeiro crucificado, o centro da doutrina. Ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, Cristo é o centro? Sempre. Sempre. Eu acho interessante que no verso aí para memorizar, ele diz o seguinte: ele nos revelou o mistério da sua vontade. Então nós temos uma grande responsabilidade ao recebermos essa revelação. Essa carta vai tratar sobre isso também, né? A nossa posição como pessoas que receberam revelações de Deus. Aí eu vou fazer aquela pergunta que você fez na semana passada. O que fazer com a revelação adquirida? A gente pode... A carta, a gente vai entrar no assunto da lição, a gente vai ver que Paulo, logo no início ali da carta, ele procura conscientizar quem são os efésios. E nós precisamos dessa conscientização às vezes, ou muitas vezes. Que a igreja não é só um lugar para lazer, é uma coisa séria. Na igreja nós recebemos revelações de Deus, nós crescemos espiritualmente, nós desenvolvemos os dons, mas às vezes a gente pensa num local muito fechado, né? Na realidade, assim, nós temos perdido com o transcorrer do tempo a santidade, o real sentido do que é o santo, do que é o próprio Cristo, sabe? O evangelho líquido, a cultura líquida. Nós perdemos alguns sentidos. E a gente vai perceber nessa carta de Éfeso, pelo menos nessa primeira lição aqui, Paulo já tenta botar já no verso, olha, é Cristo Jesus o centro, é a revelação dele, é o propósito dele, é o que ele revelou que nos interessa. Agora, a gente vai entrar muito nesse assunto a partir da lição 2, mas eu quero aqui só botar um quadro, Joel, de como era a igreja, o que isso tem a ver com nós. Por exemplo, vamos pensar assim, como era a situação dos crentes lá em Éfeso? Questão de perseguição, o que você acha?
o cristianismo ele nasceu sob perseguição, né? Jesus ele falou assim, ó, eu não me lembro muito bem como é a frase que ele usou, assim, a ilustração. Se você não lembra, mas ele diz assim, com um problema sério, hein? Que era para os discípulos se prepararem para as perseguições, era mais ou menos isso que ele queria dizer. Porque se fizeram com a oliveira verde, também fariam com os ramos. Ou seja, Jesus ele foi, né? Foi ali crucificado, foi constantemente perseguido pelos líderes locais ali, perseguido às vezes de outras formas, não estou falando de forma física até. Mas o final de Cristo foi uma morte na cruz. E o cristianismo ele nasce dessa forma. Vamos lá. O Império Romano era um império idólatra. E eles enxergavam, até a gente já comentou isso aqui em algumas lições, em algum momento, eles entendiam que o Deus deles estava a favor deles, estava favorecendo eles, porque eles eram uma nação, um império que conquistou as outras. Então o Deus deles era mais forte. E para que o Deus continuasse favorecendo, eles precisavam prestar culto a esses deuses. Porque na ideia pagã, na cultura pagã, você está sempre aplacando a ira dos deuses. Então você precisa fazer coisas para aplacar a ira dos deuses. Quando surge o cristianismo ele é contrário a qualquer tipo de adoração que não seja ao Deus verdadeiro. Então os cristãos se negavam a adorar ali as imagens, aos deuses. E a gente tem ali a cultura romana e a grega tendo ali os deuses, né? Que eles eram paralelos uns aos outros ali. Diana era uma das deusas, Diana no romano, Artemis no grego, né? Que era a mesma deusa, a deusa da fertilidade ali, da prosperidade e tal. Os cristãos se negavam a esse tipo de adoração. Então, os cristãos estavam desagradando a esse Deus. E esse Deus, às vezes, se irava. Então, quando surgiu uma peste entre as pessoas, surgiu um terremoto, algo que fosse algum desastre, a culpa era de quem? Dos cristãos. Dos cristãos. Então, eles começaram a ser perseguidos por essas coisas também. Havia perseguição em relação aos judeus, né? Então, depois as perseguições elas vão sendo intensificadas. Paulo viveu ali no período de Nero, né? O fim da vida de Paulo é no período de Nero, e ele morre. Nero foi o primeiro imperador a promulgar uma lei, né? Sancionando a perseguição aos cristãos. Então, a situação não era fácil. Perseguição, aprisionamento. Uma outra coisa que a carta ela deixa muito clara é inimigos infiltrados na igreja. Outro tipo de perseguição também. Paulo chama muita atenção. Cuidado com os infiltrados na igreja. E o mais interessante com essa questão infiltrados na igreja, vamos pensar numa forma geral hoje. Quando a gente fala cristianismo, abre-se um leque. Cristão como um todo. Nós não estamos falando de uma denominação. Uhum. E quando a gente vê como um todo, não existe várias formas de cristianismo hoje que se contradiz a Bíblia? Não seria essa uma espécie hoje de infiltro, ou seja, uma pessoa infiltrada, uma doutrina infiltrada, que seria o mesmo inimigo que tinha na época de Paulo, que podemos hoje defrontar com a igreja atual? Sim, a grande preocupação de Paulo era apostasia. O que é apostasia? É afastar-se. Apostasia é estar longe e ir se afastando. Afastar-se do quê? Qual que era a preocupação de Paulo? Quando ele inicia a carta de Efésios, principalmente aí, versículo 3 em diante, aí, ele vai colocando os cristãos, relembrando o plano de Deus para eles, para fortalecer, para assim, conscientizar qual que era a posição deles. O medo de Paulo era que eles se afastassem desse... Lá na carta de Éfeso, na primeira carta lá do Apocalipse, a igreja ali recebe vários elogios, suportou provações, suportou isso, aquilo, se dedicou, mas aí depois no final fala assim, ó, tenho contra ti, porém, que te afastasses do quê? Do primeiro amor. E o primeiro amor era Cristo.
Então, a grande preocupação de Paulo em questões de perseguição, em questão dos lobos devoradores, que seriam, né, os falsos mestres, era que eles se afastassem de Cristo, deixassem de compreender o que Cristo havia feito por eles e qual que era a posição deles como pessoas salvas, que era dar continuidade à pregação do Evangelho. Então, ou seja, a mesma forma que ele tinha preocupação com a questão da perseguição, do aprisionamento, inimigos infiltrados na igreja, Paulo batia na tecla, e vai bater na tecla dessa carta inteira, lembrar quem são. Que às vezes o que acontece? Nós perdemos a identidade, não é? Eu, particularmente, me prendi muito a esse ponto da carta. Conscientização. Nós precisamos constantemente fazer assim uma reflexão do que Deus faz e já fez na nossa vida. Todo mundo tem uma história com Deus. Todo mundo tem... e isso faz parte da sua identidade como cristão. Nós não podemos perder a nossa identidade como cristãos. Nós não podemos deixar de ver o que Deus já fez na nossa vida, para que a gente não perca a confiança nele em outros momentos. O crescimento espiritual nosso depende desse relacionamento que nós temos. Em saber... Jefferson, eu vejo assim, quando Pedro disse que nós precisamos estar prontos a dar razão da nossa fé, a primeira pessoa que precisa saber a razão da sua crença, quem é? Você mesmo. Se você não responder de uma forma convincente para você por que você é um adventista do sétimo dia, ou enfim, por que você é um cristão... Um assembleiano, não importa o que, você tem que saber. Você precisa ter uma convicção. E Paulo, ele quer despertar no público dele essa questão. Ele vem falando do mistério que Deus revelou em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, do sacrifício que Jesus fez, de onde as pessoas saíram e para onde elas foram. Nós vamos ver o contexto de Éfeso aí, uma cidade extremamente desfavorável para a pregação do Evangelho. Então essas pessoas, elas tiveram uma história de conversão. E agora elas estavam o quê? Se Paulo queria orientar elas, era porque havia um problema. E qual era esse problema? Estavam declinando. E o interessante é assim, quem estuda religião, as pessoas que estudam sobre questões religiosas, ou seja, o tempo, o domínio de uma religião, a identidade de uma religião, diz que a primeira geração, tranquilo. Segunda geração, lá vai. Na terceira, quarta geração, começa a se perder a identidade. Então, a gente tem que cuidar muito. Nós que somos pais, temos que cuidar muito o que vamos deixar de herança para os nossos filhos. O que Paulo mais toca na questão, e você tocou bem aí, é a questão da identidade. Você como pai, como é que você se comporta como um cristão perante seu filho? Qual é a decisão na hora de você, entre o certo e o errado, entre o duvidoso? É o certo, é o duvidoso, é o errado? O que é que eu e você tomamos como base? Qual é o exemplo que a gente dá? E o que eu acho interessante quando a gente traz para os dias de hoje, veja só, lá tinha o templo de Diana. A gente sabe que as orgias que aconteciam no templo de Diana, sabendo tudo isso. Na parte de segunda-feira, fala de uma revolta que teve lá. Por quê? Porque Paulo pregava e as pessoas que vinham entendendo a verdade, aprendendo a verdade, é claro que elas iam deixar o paganismo. Então, as pessoas queriam o quê? Queriam acabar com Paulo, certo? Queria acabar com todos aqueles que pregavam o Cristo. Se a gente for olhar hoje em dia, como é que a política atual, hereditária, ela encara essa questão de a Bíblia, a verdade, o cristianismo e os costumes que estão pregados hoje aí na sociedade? A gente falou sobre isso no trimestre passado, inclusive na lição que a gente encerrou do último trimestre, essas questões de tradição. Mas hoje a gente vê muitas questões de superstição que entraram no cristianismo. Isso às vezes me deixa assim, sabe? É a água que você coloca em cima da televisão para ser abençoada. É o sal. É o sal, um pacotinho de sal que você joga no canto da casa. Não são costumes cristãos. É você depositar a sua confiança em algo palpável.
Então a sua fé está sempre precisando o quê? De algo que você possa ver e tocar para que ela exista. Paulo, é interessante como o evangelho, Paulo ele era assim, muito focado em estabelecer igrejas. É um modelo interessante que Paulo, o modelo bíblico de estabelecimento de igrejas é muito interessante. Vamos lá. Como é que funcionava esse modelo? Os apóstolos, aqui vamos pegar Paulo. Ele abria o evangelho em uma região e ele procurava formar líderes para que a igreja pudesse se autossustentar ali. E ele ia para outras regiões para abrir novas igrejas. Hoje nós temos um grande problema. Existem igrejas que elas estão dependentes totalmente de um pastor. E essas igrejas elas definham espiritualmente. É o pastor que faz tudo. É o pastor que canta, o pastor que isso, o pastor que aquilo. A igreja não sabe caminhar por si própria. Não tem, isso é uma deficiência porque não tem sido seguido um modelo bíblico. A gente vê que Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele procura alguns líderes judeus. Para quê? Porque Paulo ele amava o povo dele. Ele era judeu. Ele queria que os judeus fossem o quê? Vissem o quê? O que ele viu, conhecesse Jesus, conhecesse o sacrifício, entendesse que aquele Jesus morto na cruz era o Messias aguardado. Então, sempre quando ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga e ele ia debater com quem? Esse debater é mostrar o que ele havia fazer um visto. Estudo bíblico. Sim. E ele chega ali, aí os judeus ali, o que dá a impressão, né, lá em Atos 18 ou 21, é que eles abraçam essa verdade e insistiram para ele ficar. Mas ele falou, ele não tinha como ele ficar. Né? Ele foi. E depois ele volta em uma outra oportunidade, aí ele permanece 3 anos. E aí a gente entra nesse contexto de Éfeso, uma cidade que era o quê? Idólatra, de 250 mil habitantes, aproximadamente. A distorção do que Paulo havia deixado ali, a distorção da mensagem inicial, ela já se fazia presente porque a gente vê algumas pessoas ali exorcizando, expulsando demônios em nome de quem? De Jesus e de Paulo. Então, a cultura de Éfeso ela já começou a criar algumas raízes dentro do cristianismo da época. Então, haviam já distorções ali. E Paulo, quando ele permanece 3 anos ali, a mensagem foi dada de uma forma... Ô Jefferson, eu fiquei imaginando, ao ponto que o evangelho chegou na cidade de Éfeso, certo? O ponto que eu digo assim, ao alcance que o evangelho teve ali, a ponto de incomodar... Tirou dinheiro. A força das trevas, vamos dizer assim. Certo? Agora, veja só, foi um trabalho... Para prejudicar, porque a venda de ídolos era tão grande. Só um exemplo. Nós temos no Brasil aqui uma cidade onde nós temos um centro de peregrinação. Certo? Imagina uma pessoa que vai para lá, fica pregando contra o centro de adoração, lá, de peregrinação, onde se arrecada muito, a gente sabe que arrecada muito. Paulo, pregando Jesus, foi isso que ele fez. E a gente sabe, né, que quando se prega Jesus, nós vimos na lição passada, a luz vem, o que acontece com a treva? Se dissipa. Prejuízo vem financeiramente, infelizmente, o próprio Paulo fala, né, que mercandejam, né, o ser humano se torna mercadoria para essas pessoas. É o dinheiro que eles estão interessados, é isso que eles querem. E quando Paulo prega a verdade, as pessoas se convertem, há prejuízos, consequentemente, o que acontece? Perseguição, né? A lição trouxe um cálculo aproximado dos livros que foram jogados fora, queimados. Eu achei um absurdo, aquilo lá tá louco. Mais de 2 milhões, né? Mais de 2 milhões. Então, aí eu fiquei imaginando assim, ó, Paulo, ele inicia um plantio de igrejas ali em Éfeso, ele parte, depois ele volta, ele permanece um tempo ali onde ele tem a oportunidade de fortalecer essa igreja. Numa cidade de 250 mil habitantes, em 3 anos o evangelho abalou essa cidade. E aí eu fico pensando, nós estamos aqui na cidade de Varginha,
com a igreja aqui há quantos anos? Numa cidade 30. de 140 mil habitantes. A igreja vai fazendo 30 anos. 30 anos, né? vai fazer. Assim, qual que era o diferencial para que esse evangelho causasse um impacto tão grande na cidade a ponto de todo mundo conhecer sobre esse Jesus que era pregado? Não que Jesus não seja conhecido hoje, mas por que o evangelho tem sido tão fraco, né? Não tem incomodado o mundo? Será que falta uma Éfeso ou será que falta um Paulo? Nós temos muitas Éfesos hoje, né? E poucos Paulos, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa lição, e nós vamos aprender nela como um todo, é que desde o início até o final, o que a gente vai ver é Cristo sendo o centro de toda a carta. Paulo aqui ele está interessado nas pessoas, sim, mas o que mais ele está interessado é que as pessoas conheçam Jesus Cristo como sendo o autor e consumador da fé. Isso que eu acho muito interessante, porque todas as cartas de Paulo são assim. Mas essa de Éfeso eu achei muito interessante porque os pontos que Paulo vê nela e que ele quer fortalecer, você até chamou um pouquinho, é aquilo que eu vejo depois lá em Apocalipse, Deus revelando para João. O amor, a forma com que os cristãos viam Cristo, a forma com que eles, no meio da perseguição, eles continuaram amando a Jesus, mesmo que perderam aquele grande amor, mas continuaram amando Jesus, certo? Então, ou seja, o trabalho que Paulo teve para mostrar Cristo da vida dele, para eles aprenderam bem. E quando eu abro a carta de Éfeso e abro a primeira carta de Coríntios 2, né? Tá lá em Apocalipse 2, capítulo de 1, versículo 1, vai até o 16, eu acho. E eu vejo a mesma carta, eu vejo as mesmas características. E quando eu vejo aquelas características e vejo essa primeira lição, eu vejo quem foi o professor e por que tinha aquelas características. Ou seja, o que Paulo vivia, ele conseguiu impregnar na igreja de Éfeso. Eu fico imaginando que se eu vivesse o Jesus de Paulo, como seria minha igreja de Varginha? Muito diferente. Eu lembrei muito dessa carta aqui, quando a gente estudou a lição de Hebreus também, né? Hebreus era uma carta de exortação ali, onde as pessoas estavam precisando também ouvir palavras de incentivo, de fortalecimento, porque eles passavam... Hebreus ali também, a carta contemporânea também, as cartas de Paulo são para públicos contemporâneos, né? Lógico que elas se estendem até os nossos dias. Mas a necessidade dessa... E assim, a gente vê uma preocupação de Paulo, a gente vai estar comentando aqui essa primeira lição, porque ela é mais vai dar mais abertura, né? Uma abertura. Paulo, quando ele envia essa carta, ele tem a preocupação de que ela chegue aonde ele queria que chegasse. Então ele deixa sob a responsabilidade de Tíquico, né? Dando as instruções ali. Então assim, ele é tão preocupado... Peraí, antes de terminar. Chegue por quê? Foi mandada da onde mesmo? Onde que Paulo estava? Então, um dos motivos pelo qual os cristãos em Éfeso estavam se desanimando, né? A fé deles estava se esfriando, é por conta da prisão de Paulo. Paulo estava na cadeia, tá, agora continua. Ele estava preso, né? E ali ele escreve algumas cartas enquanto ele estava preso, mas ao enviar essa carta, ele queria que essa carta chegasse aonde ela chegou. Tanto é que ele coloca sob os cuidados de uma pessoa para que ela fosse levada até lá. Foi eu que mandei, eu estou mandando tal pessoa, né? E deixa tudo assim bem... Então, assim, isso denota o quê? É isso que me chama a atenção. Ele tinha essa preocupação em plantar a igreja. A preocupação depois dele era fortalecer essa igreja para que ela pudesse caminhar com as próprias pernas. E depois a manutenção da igreja, em saber como ela está. Não só saber, ele orava por ela, ele se preocupava, ele enviava cartas. Ele queria ter a certeza de que o fruto do trabalho dele ia permanecer.
Isso a gente tem que aprender demais, demais, demais. Porque ele tinha certeza que um dia ele ia faltar. É. E a questão toda é, quando a gente falta, aquilo que plantamos foi sólido. E, falando sobre isso, eu estava vendo a questão de um RH, né? Esse dia o pessoal falava, se Jesus tivesse um bom RH, lembra disso, né? Será que teria será que teria escolhido aqueles 12? Tudo bem, escolheu os 12. Aí Jesus contrata um bom RH. Quem que era Pedro para o RH? Um estourado, cai fora. Eliminado. Trovão, cai fora. Quem seria o melhor deles? Judas, o traidor. Certo? Paulo, quando ele deixa essa questão de que a igreja tinha que ter solidificação, o evangelho, Cristo, a igreja preparada, ancião, lembra que ele vai lá, reúne as pessoas, sim, os líderes, trata os líderes, faz com que a igreja cresça na liderança, ou seja, ele dá um passo atrás. Ele vai, planta a igreja, primeira vez, segunda vez ele vai, concreta, né, bota lá a cerquinha, cercou a igreja, segunda, terceira vez já não vai mais, ele vai, a liderança que é pega, é solidificada, é colocada, como dizendo o seguinte, a partir de agora, vocês vão andar com as vossas próprias pernas, como Jesus fez com os discípulos. Eu vejo nisso que nós hoje como igreja, a gente tenta trabalhar com a liderança da igreja, eu vejo vocês fazendo isso conosco, né? A liderança da igreja hoje, o pastorado da igreja é o quê? É fazer novos líderes, fazer discipulado, fazer discípulos, é isso que Paulo trabalhou. E a igreja de Éfeso, né? É um exemplo de um discipulado que deu certo, um discipulado que teve vitórias, claro que teve problema, como toda igreja tem, onde tem seres humanos, mas que aprendeu bem, né? Com um grande professor e deixou para a gente bons exemplos, né? A gente tem uma carência hoje nessa relação do discipulado. O discipulado é algo a ser estudado e praticado da forma bíblica, porque o discipulado ele é responsável pelo crescimento espiritual daqueles que aceitaram Jesus. Formar discípulos, na última lição que nós estudamos, do trimestre passado, o Alan falou sobre isso também, sobre o serviço. Depois que você aceitou o evangelho, a prática, você viver o evangelho, ele é responsável pelo seu crescimento. Então, você discipular pessoas é uma arte hoje em dia. Nós entendermos que a vida espiritual da pessoa, se ela não estiver ativa, e às vezes a gente confunde muito essa questão de usar nossos dons somente na igreja. Se eu canto, eu cantei no culto, se eu prego, eu preguei aqui, enfim, ficar, sabe, de uma forma muito fechada. A igreja ela precisa avançar, precisa levar o evangelho. Então nós não podemos estar satisfeitos somente. Os dons espirituais eles foram dados para a edificação da igreja também, mas também para a pregação do evangelho. Nós não podemos ter o senso de uma consciência tranquila ao exercermos nossas funções somente dentro da igreja. Nós precisamos avançar. Então tem que fazer que nem Abraham Lincoln fez no discurso dele de Gettysburg, de 1863, está aqui na lição e eu tive curiosidade de ler. É lindo. Aquele discurso é lindo, certo, lindo, mas eu só lindo, quero lindo. terminar Empolgante também. O discurso dele e a gente fechar a lição com o pensamento de Paulo em muitas cartas dele. Ele termina o discurso dele dizendo mais ou menos assim, né? Olha, para nós, os que ficarmos vivos, né? Porque morreu muita gente, né? Para nós, o que ficarmos vivos, temos que honrar o nome daqueles que deitaram ao pó. E Paulo, né, quando eu vejo ele dando a vida por Éfeso, ou para a igreja de Efésios, né, lá para o povo de Efésios, o que ele deixou para eles, o que eu vejo isso, e depois repito, na primeira carta do livro de Apocalipse, eu vejo isso lá. Eles honraram em memória de Paulo. Nós temos a igreja de Éfeso como uma igreja que deixou o amor, a virtude
por mais que às vezes fraquejou um pouquinho, porque é uma igreja de humanos, certo? Como uma memória. Em memória de mim, lembra Jesus? Como memória de Paulo. O discurso de Abraham Lincoln, de que a América deveria ser diferente, deveria ser forte, em memória dos que morreram. Eu vejo isso na vida da igreja de Éfeso. Ou seja, Paulo nos ajudou, Paulo deu a vida por nós também, foi preso por causa de nós também. Então vamos continuar o Evangelho. E me parece que esse é o convite da lição nossa que nós vamos ter esse trimestre. Uma lição nos convidando a ter Jesus Cristo como nosso Salvador, como alvo, como objetivo. Por isso que vai ser muito interessante a gente ler essa carta, estudar essa carta, buscar nelas os sinais da força, do vigor de Paulo e também tirar, né, das lições desse povo, né, que sofreu, que teve perseguição, mas que reconheceram, né, de que Jesus estava com eles no meio da prova, no meio de tudo aquilo que eles passavam, né, que nada era em vão. Essa carta está impregnada de Cristo, como você falou, porque é o centro, precisa ser. E a estrutura de Efésios, ela procura... Paulo usou ali algumas metáforas, ela procura despertar em nós essa consciência, e aí ele coloca a igreja como sendo um corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. E ao nós entendermos que somos membros, nós vamos entender que separado nada nós somos. Seremos então podemos fechar a conversa que diz: e ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, Cristo, o centro de tudo, da salvação, o centro da redenção e o centro da eternidade. Que possamos, né, Joel, fazer de Cristo o nosso tudo. Você que está em casa, quer comais, quer bebais, quem falou isso mesmo? Ou façais qualquer outra coisa, Paulo. Fazei tudo para a honra e glória de Deus. Cristo, centro, a plenitude de tudo. Cara, até me faz lembrar um versinho que nós estudamos. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Que Jesus seja o teu tudo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, que essa lição possa transformar a nossa vida, como Paulo, como exemplo dele, conseguiu transformar a vida de muitos da igreja de Efésios, lá da cidade de Éfeso. Por favor, Deus, que nós possamos cada dia ter Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Que possamos fazer de Jesus, ó Deus, o exemplo nosso. E que possamos, mesmo no meio da perseguição, da dor, hoje é tanta coisa que o mundo coloca para tirar de nós o amor pelo Evangelho, mas que possamos saber de onde viemos, de onde Cristo nos tirou e para onde Ele vai nos levar, e nos agarrar a Ele como nosso Salvador pessoal. Por favor, ó Deus, salva-nos, que possamos salvar os nossos filhos, os nossos amigos, parentes, todos que nos cercam. Rogo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até semana que vem para a lição número 2, tá? Que Deus te abençoe. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.